o Silvio tem com o Barão, com a militância. Ele está se recuperando, ontem, ele está se recuperando de uma infecção urinária e agora vai ter que fazer uma cirurgia que está com uma veia entupida. Foi a juventude, mas ele não perdeu o bom humor e ele não perdeu a ânimo pela vida. Então, os livros que a gente está fazendo é o volume 2, já estamos iniciando o volume 3, Vozes das Vítimas. Todo esse material é para que o Brasil Paralelo não conte a história diferente, que seja resgatada. A história da humanidade é resgatada porque um dia alguém decidiu fazer pergaminhos do Mar Morto, porque alguém decidiu escrever uma rosácea. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte: nós, partidianos, a gente não esquece das coisas. Quando a gente viveu os dias mais escuros, quando a gente já não tinha mais certeza nenhuma, nem da nossa força, nem da capacidade, nem do dia seguinte, do minuto seguinte, a gente, desesperado, começou a bater em portas. Batemos na porta do PT em 2012 e recebemos, não temos tempo para juntar feridos. Batemos na porta do governo federal e eles tinham assuntos mais importantes. Em vários sindicatos e as portas estavam fechadas. E aí a gente bateu nas portas do Barão do Itararé e elas estavam abertas. Gente, eu não sei como agradecer isso ao Partidiano Miro. Eu fiquei pensando quando eu vinha para cá, e a minha avó me ensinou a fazer uma bebida, limoncello. É feito com os limões lá das lavas do Vesúvio, né? E o Ziraldo, meu grande amigo, um dia me disse: olha, eu queria te agradecer, mas eu não sei como fazer, vou fazer um cartoon para você. Então eu queria deixar esse limoncello aqui, pro Barão, e que isso simbolize, porque naquele momento vocês deram um pouco de alento pra gente, e a gente continuou vivo, e continuou teimando, e descobriu que anjos existem. Só que eles não são alegóricos com aço, que eles são de carne e osso. E a gente foi encontrando e está resistindo até hoje. Milagres também existem. E um milagre é que a gente não se rendeu à cadela do fascismo que continua criando. E eu queria deixar também, em homenagem a vocês, esse aqui é bem menorzinho, que serão, e que a gente acredita que existem muitos anos, esse daqui para o Sidoli, grande amigo, depois sorteia, porque eu não tinha como trazer para todos. Muito obrigado, a gente vai disponibilizar, se possível melhorar, o link do documentário. Nós estamos trabalhando muito mais, são quase 200 horas de gravação, tem muita coisa, nós não vamos nos render. Muito obrigado. Zolata aqui falando. Beberemos, ok? Terminando, beberemos. Genuíno, volta contigo. 10 minutinhos. Bem, companheiros e companheiras, os 3 assuntos que passam nesses livros também passaram da minha vida. A última foi as ameaças que eu sofri por manifestar solidariedade ao povo haitiano. A segunda foi exatamente o que vocês estão discutindo aqui. Eu estou aqui desde ontem, a democratização da mídia, da UFE, e eu viajei, e isso está nesse livro, Constituinte, Avanços, Herança e Crise Institucional. Vocês sabem que essa guerra não começou agora. Essa guerra começou na Assembleia Nacional Constituinte. Foi a única comissão temática que não conseguiu aprovar o relatório para integrar a sistematização do governo. Porque houve um impasse entre o relatório da Cristina Tavares e o relatório da Berta. E nós, da esquerda,
com o PCdoB, com o PDT e a esquerda do PMDB, fizemos uma obstrução selvagem. E dissemos que eles não aprovariam o relatório da Rita Furtado. Por isso que vocês vão ler no capítulo da comunicação todos os princípios, conceito de comunicação, propriedade cruzada, rede, o conceito da saúde, tudo é remetido para a lei ordinária, porque ninguém tinha a maioria. E essa foi a relação que o Luiz Guimarães nos chamou para o gabinete dele, e o Arthur da Távola fez o relatório revertendo todos os princípios para a lei ordinária. E nunca se constituiu a maioria para regulamentar o conceito de comunicação, para regulamentar a questão da propriedade privada, para combater a questão do monopólio e para rediscutir o novo que estava vindo, que era exatamente a comunicação digital. Partindo do princípio, e eu nesse sentido eu faço uma homenagem a Cristina Tavares. Ela foi a primeira pessoa que disse: a informação não é do mercado, nem é do Estado. A informação é um direito da cidadania, como é o salário, como é a comida, como é a educação. Isso aí parecia uma coisa subversiva em 88, 87 na Constituinte. Isso está relatado aqui. E essa foi uma das razões que levou o PT, Miro, a assinar a Constituição e vai votar contra. 5 questões-chave: comunicação, tutela das Forças Armadas que está atual, sistema de justiça, porque o relatório do crime da Arruda Sampaio foi derrotado, a tortura como crime prescritível e as cláusulas de propriedade. Esses 5 itens levaram o PT a assinar e votar contra. E eu acho que é importante, eu tento resgatar isso aqui nesse livro. Eu faço uma viagem para o que eu vivi desse filme, da experiência do sofrimento dos horários. E eu gostaria de conversar dizendo uma coisa. O Zé Disseu falou recentemente que o mensalão foi o maior profeta da história do Brasil. Está correto. E uma prova disso é que quando eu estava cumprindo prisão na Papuda, eu tive um pesadelo violento. O pesadelo era um pau de arara eu pendurar, e quem estava ao meu lado não era militares, era os capa preta. Eu juntei o julgamento do Supremo, aquela coisa preta, com o pau de arara que vinha da ditadura. Para dizer essa coisa muito interessante, que é uma questão fundamental a gente fazer essa ligação. A democratização da mídia é uma questão estratégica e foi um dos temas que nós vamos derrotar na Constituição. Vocês podem olhar o capítulo da comunicação social, está tudo remetido para aí. E assim como a tortura, assim como Forças Armadas, assim como as cláusulas de propriedade da terra e o sistema de justiça. Isso está colocado aqui. Mas eu coloco também nesse outro livro, Uma Vida em Entrevista, que foi uma entrevista muito franca, muito sincera com o Saulo e com o Nicodemos, que é a minha experiência de vida. E nessa experiência de vida, a gente passou pelo fio da navalha. E isso que vocês discutiram aqui ontem e hoje, tem muito a ver. Só para dar um exemplo para vocês. Quando eu saí da ditadura, da prisão da ditadura, 5 anos, eu vi um carro de polícia e me assustava. Quando eu saí da prisão da Papuda, o carro do mensalão, eu vi um carro da imprensa e me assustava. Então, a tortura na ditadura começa no corpo e chega na alma. A tortura que vocês estão lendo, fake news, ela começa na alma. Por isso que eu tive uma aneurisma da horta e quase fui viajar para não voltar mais. E sobrevivi. Eu estou colocando isso, pessoal, porque não é para lembrar o passado. O passado, como diz, é fundamental para iluminar o futuro, para que os espíritos não esqueçam do passado. O passado é fundamental, o presente é fundamental e o futuro mais importante ainda. E uma coisa muito linda que eu assisti aqui ontem e hoje foi ver a quantidade de jovens participando desse seminário. Eles estão de parabéns. Eu queria agradecer. Os 2 livros estão aqui da editora Constituinte, Avanços, Herança e Crise Institucional, que eu faço com uma companheira que foi do PT, que já não só, André Calves, e esse aqui, que é uma espécie de relato dos fatos mais importantes da minha vida. E eu digo isso porque a nossa função, pessoal, é acreditar que a luta, ela é emancipadora. A política não pode ser uma obrigação, nem um compromisso burocrático. A luta é uma vida, a luta é uma emancipação, a luta é um exercício constante de cidadania. E essa
crise que nós estamos vivendo hoje é uma crise de futuro. E se a esquerda não desbravar esses obstáculos que estão impedindo de construir um futuro antineoliberal, anticapitalista e socialista, nós não vamos encantar a juventude para que sonhe e outro mundo é possível. Muito obrigado, companheiro. Doutor Salvio, 2 minutinhos. Fala contigo. Eu não vi em 2 minutos do episódio. Rapidamente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive alguém que contou uma história, a história de Jesus Cristo, de uma maneira muito bem contada. E eu tive uma emoção muito grande, por causa que aquilo representava a injustiça. Não por uma questão religiosa, mas a gente religiosa. Mas a injustiça é algo muito dolorido. A gente vê isso no governo, no Estado do Rio, a gente está vendo a exposição do que é a injustiça. Né? Então, quando a gente montou a editora, eu pensei nisso. Se a editora não tivesse serviço de corrigir dentro do escopo dela, claro, do alcance dela, o que for de injustiça, então a gente não tem razão de existir, né, como editora de política, né, porque nós temos a filosofia e a literatura de política, a gente trabalha para tentar ajudar a corrigir a injustiça. Como se corrige a injustiça? Um dos livros que a gente trouxe aqui é esse livro que trata da parresia. Parresia é um conceito grego que diz que a maior arma que você tem para lutar é a verdade. E segundo a autora dessa tese, foi a arma que o Lula usou na cadeia e por isso ele voltou a se tornar presidente da República. Né? Então, eu acho que é essa a arma que a gente tem. A gente acabou de ver o Julian Assange, também sendo finalmente libertado. Esse aqui é um livro que é escrito pelo relator da ONU, do caso Assange. Eu traduzi no inglês, ele originalmente era em alemão, mas foi consultado também a versão em alemão, no caso Assange. E aqui os que estão mais propriamente ligados aos temas daqui, relativos ao lawfare, né? Alguns casos assim que a gente tem feito, contando histórias exclusivas, né, como esse caso da Márcia Luciana, muita gente conhece, uma ex-prefeita do Conde, na Paraíba, que sofreu todo tipo de violência, inclusive estava no filme, o Silvio Temer perdeu o filme. Né? Nós temos esse livro aqui, que é Verdades Incômodas, que conta o que o Silvio Temer bota no filme. Só que como o livro é mais amplo, então tem mais detalhes, tá? para entender melhor que é a história do Pisolato. Né? Então, o Verdades Incômodas é a história do Pisolato. Do Genuíno, nós já mostrou esse livro aqui, né? a vida entrevista. O Genuíno nos concedeu essa entrevista, a mim e ao meu queridíssimo companheiro Nicodemo Santos, que você que está lá em Nicodemos, que não só me ajudou a entrevistá-lo, ajudou a escrevermos a 4 mãos do livro, ele também é co-editor deste livro. E a gente está com essa série, que já tem mais 14 casos já narrados, e outros em processo, do que a gente tem chamado de a voz das vítimas. Porque geralmente a vítima acaba, né, sem... A gente escuta na televisão a versão do juiz, a versão da imprensa, a versão do patrão, mas quem realmente está sofrendo no lógico não é o governo. Então aqui a gente tem, em cada volume desse, nós estamos preparando o terceiro já. Esse aqui é o segundo que está sendo lançado hoje aqui. Esse já estava lançado antes, inclusive a história do Genuíno aqui também. São histórias sempre de perseguição, né, de lawfare, que é como a gente tem dito que é a rede lawfare. Né? Ou o Brasil ataca e vence o lawfare, ou o lawfare nos ataca e nos vence. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Pessoal, como a gente disse, nós vamos para